Vamos falar sobre a lei do pertencimento. O que seria essa lei do pertencimento? Bert Hellinger diz que todos sem distinção têm o direito de pertencer, tá? Então aqui, só para vocês poderem ver, eu fiz um grupo de pessoas que se encontraram e todos pertencem, todos fazem parte. Então, lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer, todos têm o direito de fazer parte. Então, pertencer é fazer parte, tá? Quando eu tenho uma família, eu faço parte. Eu estou naquela família, tá? Então, eu faço parte. Então, todos têm esse direito. E quando acontecem, tá? E acontecem casos de eu não poder pertencer, tá? Eu não posso pertencer. Eu não tenho o meu lugar. E aí eu vou mostrar uma coisa de exclusão. Eu vou excluir esse cidadão aqui, certo? E aí eu vou mostrar o que vai acontecer. Eu excluir este cidadão. E aí, olha como que ficou ali o sistema. O sistema, para se alinhar com esta exclusão, o que vai acontecer? Vai fazer isso aqui, ó. Vai tentar fechar aqui. E cada um vai ocupar o lugar errado. Então vai criar uma desarmonia aqui e vai criar uma desarmonia aqui. Esse que se sente excluído vai sentir ódio daqueles dos quais o excluíram. E aqueles que o excluíram ocupam os lugares errados, que não lhe fazem parte. Então aqui, ó, para tentar resolver, diminuiu aqui o círculo, certo? Então, vou aqui mostrar para vocês, ó, o que acontece. Diminuiu o círculo e aquele tá lá. Por mais que este não faça parte, está totalmente conectado aqui. Bert Hellinger diz, né? Estamos todos conectados através de uma teia invisível. É uma das frases de Bert. Então, o que acontece? É uma raiva. É uma raiva que existe ali, né? É uma raiva muito grande. Por quê? Porque existe uma maneira ali do que não está, as coisas não estão no seu lugar, tá? Cada um ocupa o lugar de que não se faz parte. Então ali eu crio uma harmonia. Esse aqui, por mais que não está aqui, ele está ligado através do ódio. E ele vai ficar com raiva, porque o lugar que é dele por direito ou foi retirado. Então, o que acontece? A lei do pertencimento, pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Então, quando eu utilizo frases para poder resolver isso, e agora eu vou entrar com algumas frases, tá? E algumas frases que vão poder colocar ordem nisso daqui, tá? E a gente vai colocar aqui agora. Então, uma das primeiras frases é dizer: eu sinto muito pelo que aconteceu. Por exemplo, este aqui resolver isso aqui. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, tá? Uma pessoa, tá, que tem alguma doença e aquele clã, tá? Aquele clã resolve excluir aquela pessoa. Você entendeu? Eu resolvo excluir aquela pessoa. Ela não faz parte. Então eu excluo aquela pessoa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma liberação. Então, por exemplo, a pessoa que foi excluída, ela pode usar essa frase: eu me senti sozinho.
E para a gente começar a desmaranhar essa coisa toda aí, você entendeu? A gente vai ter que reconhecer o lugar. Então, aquele que excluiu, ou aquele que foi excluído, por exemplo, esse que foi excluído não é um movimento natural, ele fala assim: quando eu vejo vocês, eu sinto raiva. Vocês retiraram de mim o que era meu por direito. Quando eu vejo vocês, eu vejo tudo que vocês me fizeram. Então a pessoa vai trazer aquilo, tá? Que fez com que ela ficasse excluída, tá? Então, por exemplo, um caso que acontece muito é um pai. A pessoa excluiu o pai porque o pai abandonou a mãe e ele julga aquele pai, né? Então, por exemplo, eu vou aqui montar um novo ciclo aqui só para vocês poderem entender, tá? Então eu tenho aqui a mãe, o pai excluso aqui e esse filho aqui. Ó, já derrubou todo mundo, ó. Cada um no seu lugar errado. Filho aqui. E esse pai tá aqui. Então não é um movimento natural, mas a gente vai colocar. E esse filho eu vou colocar aqui e fazer uma liberação, tá? Começaria: eu vejo você. Ou eu vejo o Senhor. Ele não vai conseguir falar eu vejo o Senhor. Por quê? Ele vai julgar este pai, porque esse pai abandonou a mãe dele. Então ele tem muita raiva, ele tem muito ódio. Então ele vai dizer: quando eu vejo você, eu sinto raiva. Ele vai dizer o que ele sente. E aí a gente vai começar a entrar com a solução. Mas uma das frases que a gente usa muito para solução é falar: mas eu estou cansado disso tudo e eu venho aqui trazer a solução, tá? As frases, gente, não se preocupem, tá? Eu vou sempre mostrar aqui desse meu que eu tenho aqui, ó, mostrar aqui para vocês. Tem bastante frase pronta. Se você tiver dúvida, isso aqui custa muito barato, custa R$25. Eu vou ensinar lá no módulo 4 como usar isso aí, tá? Mas é algo que você pode utilizar, tá? Então, se eu tô preocupado, eu vou e tiro uma carta aqui, ao acaso, e aí ele vai dizer algumas coisas. E aqui, eu peguei ao acaso, e como é uma coisa, eu tô conectada ao campo, tá? Ele vem com essa frase: vocês são os pais certos para mim, e eu deixo o casamento de vocês com vocês e recebo a vida de cada um. Aqui, o que seria? Esse filho julga porque esse pai abandonou a mãe. Então, ele não reconhece esse pai, o lugar dele. Então, essa frase, ela já promoveria uma harmonia. Uma outra frase seria: eu agradeço pela vida que você me deu. Se eu agradeço pela vida que você me deu, eu posso ocupar o meu lugar. E aí você pode dizer: você faz parte. Você faz parte é uma frase que a gente usa muito em pertencimento. Você dizer: você faz parte. E agora eu consigo ocupar o meu lugar. E aí o pai ocupa o lugar. Independente dele não estar casado com a mãe, esse é o lugar dele, porque eles deram a vida. Então, o casal que deu a vida fica um do lado do outro. E aí, esse filho, para quebrar um pouco a empáfia, né, a arrogância, a gente vai misturar a lei da ordem com a lei do equilíbrio. Por isso que a gente começa com a lei do equilíbrio, não, com a lei do pertencimento. Por isso que a gente começa com a lei da ordem. Eu reverencio a história de vocês, eu reverencio vocês, tá? Então, baixa o bonequinho. Eu te reverencio, meu pai, porque o Senhor me deu a vida. Uma frase que eu uso muito: só existe uma verdade. Se eu estou vivo, foi porque o Senhor me deu a vida. Para aquele que não quer, mas de jeito nenhum, perdoar e julga esse pai. Então, a lei do pertencimento, o que ela é? Todos têm direito a pertencer. Todos
todos que fazem parte daquele sistema. Esse é um tipo clássico que acontece. Outro tipo clássico que acontece muito, eu vou montar aqui, tá? É um tipo que acontece muito. Este daqui, o pai, era casado com esta, certo? E tinha este filho, certo? Aí ele separa, aqui ó a exclusão, e casa com esta. E esta não reconhece esse como filho, e eles têm outro filho. Só que este veio antes. E quando eu não respeito o lugar desse, eu não reconheço o lugar desse, tá? Peraí que eu vou colocar mais aqui para vocês poderem ver, desculpa. Quando esta casa com esse, ela exclui esses dois. O que acontece? Esses existiram antes. Quando eu excluo esses daqui, eu crio problemas para esse aqui. Porque esse aqui, ele vai sentir a necessidade de pertencer a esse aqui, tá? E de pertencer a essa daqui também, porque ela veio antes. Hoje ela não é mais a esposa, mas ela veio antes. Isso aqui seria harmonia, tá? Isso seria totalmente a harmonia, tá? Essa seria a harmonia, mas aqui não tem. Então, o que acontece? Esse é um caso clássico. Esse acontece muito. Então, esta exclui. Ó, eu tô até pegando aqui, ó. Esta daqui, por ódio desta, exclui ele. E ela exclui o filho. Quando ela faz isso, ela cria problemas para esse aqui. Esse aqui, sentindo um vazio, porque esse não faz parte, e ele sente um vazio, e essa é totalmente dominadora desse, e ele começa a ser um homem anulado. O que começa? Este aqui, para fazer com que esses façam parte, porque eles fazem parte, ele começa a buscar fora o que ele não vê aqui. Então ele começa a representar diversas desarmonias. Ele se torna um filho rebelde, um filho que dá trabalho, um filho que julga esses pais e xinga esses pais, porque ele está a serviço do sistema querendo pertencer a esses daqui que fazem parte, mas essa não permite. Então, como que eu resolveria aqui? Eu faria assim. Geralmente esse aqui vai ser o que a gente chama de ovelha negra. Ele não é primogênito, ele está ocupando o lugar de primogênito e não é, porque esse é o primogênito, tá? E vai criar essa desarmonia completa. E aí o que vai resolver aqui? Ele vai dizer: quando eu vejo você, minha mãe, eu vejo que falta meu irmão. Essa é uma frase que a gente pode começar. Eu vejo a senhora e só existe uma verdade. Ele é meu irmão mais velho. Ele faz parte. O casamento do meu pai com ela acabou, mas ela veio antes da senhora. Ela veio antes. E aí é muito doloroso, porque o lugar correto é esse. Embora ele não esteja casado com essa veio antes. E aí o que acontece? Cada um vai ocupar. Gente, esse tipo é muito comum de acontecer. É um tipo que esse aqui, para representar esse vazio, que ele sente que é o lugar do irmão e também da mulher que veio antes, ele vai representar várias desarmonias, inclusive podendo ter dependência química. Não vai ser dependência química, gente, é aberto. Eu fiz um módulo de 130 horas só disso. Então, não vamos achar que dependência química é só isso. Isso é um dos casos, tá? Dependência química, quando eu tenho vazio para pertencer quem faz parte. Então, o que acontece? Esse filho vai querer dar lugar para essa mulher que veio antes e para esse irmão que veio antes, que esta mãe não reconhece.
Então é como se ele clamasse para essa mãe: por favor, reconheça que eu não sou o primeiro, eu sou o segundo. Então a gente vai trabalhar o quê? Só essa relação. E aqui a gente vai trabalhar depois o pai, ele dizendo: papai. E aí eu gosto muito de usar a frase: só existe uma verdade, só existe uma verdade. Este é meu irmão, seu filho, ele nasceu antes de mim, ele também faz parte. Então quando eu faço isso, eu devolvo a harmonia no clã inteiro. Olha como a constelação é divina, gente. É um código de liberação que não tem igual. Então eu devolvo o lugar. Eu vou agora montar um outro caso aqui que acontece muito, tá? Essa daqui não faz parte. Aqui nós temos um casal, papai e mamãe, e eu tenho esse filho. Só que antes dele nascer, mamãe teve, eu vou pôr lá atrás, tá? Porque eles fazem parte. 2 abortos. O sexo, gente, na hora que você abrir o campo, ele vai te mostrar. Então eu tive 2 abortos. E não se fala, porque de repente mamãe fez um aborto escondido da família antes desse casamento. Mas esses 2 abortos existem. E aí é um segredo de família. E aí esse filho começa a dar muito trabalho. É um filho rebelde. Pode também ir para as drogas. Estão entendendo que as drogas não é só uma coisa? Porque ele sente um vazio. As drogas é um vazio. Isso cria um vazio, porque ele não ocupa o lugar dele. Ele não é o primeiro filho. Se eu tivesse mais um irmão aqui, ia criar mais harmonia ainda. Porque nenhum deles estaria no lugar deles. Porque o lugar correto é esses que nasceram antes ocuparem o lugar deles. E aí o que a gente vai ter que fazer? Isso é um segredo. E daí, quando você abre o campo, o representante que, por exemplo, está representando esse filho problemático, vai estar tudo em desarmonia, ele vai estar olhando aqui. Então, e ele vai estar olhando fixo. E geralmente ele olha para o chão. Ele olha para o chão fixamente. E aí eu já vou mostrar um movimento para vocês. Quando se olha para o chão, é porque tem pessoas que já morreram, tá? E aí a gente vai por dedução, porque se é um segredo, ninguém vai falar, tá? Então ele olha para o chão e aí a gente pergunta se tem, daí o representante vai falar: olha, eu sinto que tem 2 pessoas aqui, por exemplo. Então a gente vai colocar 2 pessoas e daí eu coloco cada um representante para cada um. Se eu tô no individual, a pessoa vai movimentar os bonecos, eu vou ver que tá olhando para o chão. E aí eu vou falar qual é o sentimento aqui, porque daí ele vai colocando o dedo em cada um e vai tendo sentimento. Aí eu sinto que tem alguma coisa aqui, que ele quer olhar só fixamente pro chão. Perfeito. Porque você vai fazer, você como facilitador, para onde você está olhando, qual o sentimento. A gente vai dosar a constelação, gente, pelo sentimento. Então a gente põe os elementos e em seguida pergunta o sentimento. É sempre assim. Põe o elemento, pergunta o sentimento. E aí, em cima do sentimento, a gente vai desemaranhar a coisa toda. Coloquei os 2. E aí eu pergunto, como que fica agora? Aí ele vai falar, eles fazem parte. Daí você vai colocar 2 pessoas aqui, ou se você for individual, você vai pôr o dedo e vai falar, qual o sentimento aqui? Ele vai como se ele vestisse esse irmão e vai falar, ele se sente aprisionado, se sente acorrentado, porque ele não tem lugar. Então, o que esse aqui vai fazer para poder desemaranhar isso? Ele vai falar, eu vejo vocês, e quando eu vejo vocês, eu sinto a falta que vocês me fazem. Gente, quando geralmente acontece isso, esse chora muito, porque é como se ele se sentisse um alívio de dar lugar para esses irmãos. E quando ele fala, eu sinto a falta que vocês me fazem, eu dou um lugar a cada um de vocês. Quando ele repete essa frase, esses 2 conseguem ficar de pé. Eles conseguem ficar de pé, tá? Porque eles fazem parte. E aí ele fala, só existe uma verdade. Eu sou o terceiro irmão e não o primogênito. Você é a primeira. Quando ele faz isso, provavelmente já vai ocupar esse lugar. Já vai trazer harmonia para todo o clã, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, esse não é o primogênito. Antes dele,
teve esses dois. Dá para vocês entenderem? Então, assim, a lei do pertencimento é uma lei que, por exemplo, uma desarmonia que poderia acontecer aqui é, por exemplo, se fosse um aborto só. E é uma menina. Opa, desculpa aí, gente. E é uma menina. E esse aqui, para fazer pertencer esta, ele tem homossexualidade não verdadeira. O que que é? Ele não é um homossexual verdadeiro. Tem uma força maior que faz com que ele seja homossexual para fazer com que essa menina pertença. Ou ele pode ser um homossexual verdadeiro, mas ele cria trejeitos e coisas que, quando a gente tira isso, ele ocupa o lugar dele depois de homem, vive com outro homem, mas é a escolha dele, mas tá tudo certo, tá? Aqui, gente, sabe essa questão que a pessoa, ela sente a necessidade de se não aceita seu corpo, ela odeia o corpo dela e ela quer mudar tudo no corpo dela, é porque ela quer pertencer a esta irmã. Isso acontece só com o sexo contrário. Ou poderia ser o contrário, é uma moça que quer se vestir como homem, tudo. Ela quer fazer esse irmão estar presente. E se não for irmão, vai ser alguém excluído. Sempre tem um excluído. Pode ser um tio que todo mundo excluiu porque bebia. E essa filha, aqui no caso, vem trazer cura para todo o sistema. Então, quando a gente constela e dá o lugar e diz, você tem um lugar no meu coração, você faz parte, você é meu irmão mais velho, eu sou a irmã mais nova, num caso de aborto. Foi um tio, aí fala assim, ó, só existe uma verdade, você é irmão da minha mãe, por exemplo, daí eles têm o mesmo nível. Eu reconheço e dou o seu lugar, meu tio. O que é a tendência de acontecer? Essa moça pode continuar homossexual? Pode. Se é a preferência sexual dela, pode. Ela há a necessidade de retalhar o corpo dela, tirar seio, tudo? Não. Isso não há uma necessidade. Ela consegue aceitar o corpo dela e entender, porque ela não precisa mais representar aquele que é excluído. Gente, esse é um dos casos. Não vamos dizer que toda homossexualidade seja assim. É isso que eu tô falando. Não vamos dizer que toda estrutura de vício seja assim, tá, gente? São casos. Então, a lei do pertencimento, todos têm a necessidade de pertencer, tá? Então, quando eu uso, tá, algumas frases como eu te dou o seu lugar, você faz parte, eu restauro o equilíbrio aqui. E quando igual aconteceu no outro, eu vou voltar naquele caso anterior. Eu adoro voltar nesse caso. Volto para a mulher aqui. Eles casaram. E tá aqui, certo? Amo esse caso, porque é o mais corriqueiro que acontece. E essa não aceita. E esse filho tá desesperado, porque ele quer ocupar o lugar dele. Aí nós vamos trazer compreensão para essa mãe da seguinte maneira. Quando você nega a ele, você nega a mim. Você nega o meu direito de exercer o meu lugar. Então você vai usar umas frases de impacto para ver se cria harmonia. E se assim mesmo, a gente colocar tudo no seu lugar e essa mulher não aceitar, a gente vai fazer isso aqui. A gente coloca às vezes para ela não olhar. E esse filho vai dizer, eu exerço agora o meu direito de pertencer como segundo filho. Eu reconheço você, e daí diz o nome da antiga esposa, como a primeira mulher do meu pai. E você, mamãe, é a segunda mulher. E você é meu irmão, você nasceu antes de mim. Eu reconheço o seu lugar. E aí a gente usa uma frase, eu estou em total harmonia com a vida. E eu te deixo, mamãe, em processo, para que a vida te mostre o porquê meu irmão é importante para mim. E aí você vai usar essas frases e vai deixar a mãe em processo, porque geralmente é essa mulher que não aceita essa outra, tem raiva, tem ciúmes e em consequência não aceita esse. Mas esse faz parte e esse nasceu antes. E se esse não tem o lugar dele, esse aqui,
Esse aqui acaba ocupando o lugar errado e acaba tendo problema. Então, é um das desarmonias que a gente tem da lei do pertencimento. E agora nós vamos para a lei do equilíbrio, e os exercícios só serão feitos depois das 3 leis, tá? Por quê? Porque eu preciso trazer para vocês uma desarmonia. Geralmente ela tem as 3 leis em desarmonia, e é o que eu vou mostrar na última aula. Na próxima aula a gente vai fazer um exercício. Então, vamos para a lei do equilíbrio.